Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 14/11 de 2022, 11 horas e 24. Eu desejo um excelente pregão, uma ótima semana a todos. Pessoal, sigam o perfil da Top Traders no Instagram. Todos os dias tem material feito com muito carinho, atenção e profissionalismo. Eu coloquei uma teoria de inflexão para o mercado doméstico, muitos comentários, likes, eu fico muito feliz. E ontem eu gravei uma live falando sobre a minha ideia, por que o Pércio Arida será ministro, expectativas para a semana, falei das metálicas em destaque, e esse cabelo branco aqui não é filtro, já é idade, 4.3. E eu não tingi também não pintei nem nada, ficou branco assim naturalmente. Eu desejo que a Top Trader seja sempre um diferencial positivo na sua trajetória na seara da renda variável. Eu vou começar os trabalhos falando do mini índice racional do YouTube, falando em compra. Enquanto vos falo, tomo meu energético de melancia. Hoje já foi produzido o informe cenário fechado da galera de imersão técnica 13, passaporte Black 2, panorama, reader, abertura de mercado. Mais tarde vai ter clique, live e também stories. Bom, tá com o livro de ofertas, não tá 100% aqui, vamos fazer sem um livro mesmo. Eu falaria em compra a 113,350, um racional pelo menos de 1.000 pontos. Eu acho que aí no meio da tarde vai a 114,350, 114,400. O mercado tem baixa liquidez, não tão baixa, mas uma liquidez menor do que a média por causa do feriado amanhã. Muita gente parou na sexta-feira e só volta na quarta. Nós trabalhamos sábado, domingo, hoje, amanhã normal. E eu entendo que a simetria ela é favorável à compra, né? A simetria ela fala em teste, por exemplo, de 117,425 nos próximos dias. Acima do 117,425, chances concretas de testar 118,590. E tem algumas resistências intermediárias aqui, ó, 119,720. O 120,280 aqui eu vou marcar. E a galera que me acompanha há mais tempo sabe que quando eu saio marcando resistências acima do preço é que eu estou muito convicto e seguro que elas serão alcançadas em poucos dias. E o 121,605... 121,605 eu imagino que seja atingido terça-feira de semana que vem. Então eu vou fazer um desafio, né? Te vejo no 121,605 no mini índice na terça-feira de semana que vem, ou até terça-feira. Terça, quarta-feira. A baixa liquidez dá margem para esse tipo de presepada aqui, subiu muito rápido, depois desceu simetria em A. Não. Vamos ver como é que se comporta na LTA e na média de 21. Então eu entendo que tem os 1.000 pontos para subir desde esse preço no qual negocia. Obrigado pela audiência, pessoal, no final de semana. Deixa eu ver se deixou... Como eu falo, aqui é audiência real, né? A gente não impulsiona vídeo no YouTube para ficar com 5.000 views aí. É o que os alunos que são engajados assistem. Então eu acredito que eu tenho respondido tudo. E sobre os gols que eu prometi no final de semana, eu me contundi, vou ao médico hoje, minha coxa já está contundida há algum tempo, eu estou jogando no sacrifício. Eu fiz um gol, um golaço no escanteio, eu peguei de primeira, só que eu perdi pelas contas do pessoal 19 cara a cara. Então se eu perdi 19, cada 5 gols perdidos vale 1, então eu fiz 5 gols perdidos vale 1, então eu fiz 4 gols no total. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Ricardo Mo, beleza aí? Por aqui tudo certo, caríssimo. Gentileza, Vivit 3, entrada com alva 43,75. Vamos lá.
Amável Nascimento, Timão 0, Galo doido. Dá legal, o Corinthians colocou o Galo na Libertadores por ser um time irmão. Ontem, se eu estivesse naquele jogo ali, eu teria feito pelo menos os dois com uma perna só, como eu estou jogando. O Corinthians entrou para desfilar. E o péssimo Vitor Pereira foi embora. Me parece um excelente ser humano, mas um treinador muito fraco. Se ele fosse tão bom quanto ele acha, nós teríamos ganho tudo. Me parece um bom ser humano, mas um treinador muito fraco. Muito, muito fraco. E como eu dizia a vocês, o Abel Ferreira e o Dorival são muito bons. Ótimo é o Guardiola, tal, Klopp. O Abel e o Dorival são muito bons. E o Luiz Castro e o Vojvoda são os melhores treinadores do Brasil. Mas aí você vai olhar a tabela, não é porque a vida ela é cheia das suas complexidades. Os melhores treinadores, um pouquinho acima do Dorival e do Abel, que foram os grandes campeões, na minha opinião, os melhores treinadores, se eu tivesse um time ou fosse diretor, Fortaleza, por exemplo, o Fortaleza em 8º lugar está na Libertadores, o Vojvoda é o melhor treinador e o Luiz Castro, só que não foi para Libertadores, Sul-Americana, por um detalhe. Eu acho eles tão bons, digamos assim, quanto o Abel e o Dorival. Ok? Parabéns ao Atlético. Marcel, Fernando Bonassi, bom dia, professor, bom dia, querido. Pergunta fácil. Se fosse anunciado, manteiga na ministra da Economia, um circuit breaker não, mas uns 5, 6% de queda sim. Esse é um cenário, ele não pode acontecer, porque se ele acontecer, o Lula não teria o apoio do Centrão. Né? Ele começaria errado, na verdade. Agora, se eu disser para você que isso não passou pela cabeça do Lula, aí eu acredito que passou. Mas aí quando o Manteiga começou a falar como protagonista e tal, o mercado já detonou e ele mesmo já disse que não vai ser ministro. E acontece o seguinte, ele foi humilhado, submetido e menosprezado no final de semana ao tentar interferir na indicação do William Goldfein para o BID. O BID o ignorou, ridicularizou, então ele moralmente está fora do jogo. Ele é o mais aloprado de todos, o Guido Mantega. Eu acho que ele é mais aloprado que o Luiz Mercadante. Ok? Mas é uma possibilidade, você de forma inteligente está perguntando. Então vamos ver Vi23, querido amigo Mo solicitou. E aqui em casa a árvore de Natal está montada, tem o cantinho do Natal ali, a galera já em ritmo de fim de ano. Pessoal, eu tô enganado na minha leitura ou o foco estava nas eleições, juntamente com o Halloween, né? Era um foco, digamos assim, dividido, Halloween e eleições. Quando passou Halloween e eleições, meio que a galera pulou pro Natal e o engajamento para a Copa tá abaixo da média. Tô enganado ou tô correto? Se quiser alguém deixar nos comentários. A impressão que eu tenho é que a galera estava focada nas eleições predominantemente, né? Como eu falo, um driver primário e secundário, deve ter esse ar Halloween. Teve aqui no prédio, aquela coisa toda. E agora, meio que a galera pulou pro Natal, é Panetone, é Papai Noel. Eu não vejo esse engajamento em relação à Copa, enfim. Não sei se eu estou enganado, se eu... Vivit, o teu objetivo está correto, querido. 43,75, essa região de 44 é uma possibilidade. Ó, tem 4268 como resistência, depois 43,14. Eu vou além, eu penso que o ativo pode buscar 46,77 com algum grau de facilidade. Tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Ok? Obrigado, Marcel, Amável, Ricardo Mo, Wagner, meu xará, Fanny Dog, Patrícia TK, Wilson Martinez, todos os amigos que enobrecem o programa. Meu querido xará Wagner Ribeiro, por aqui tudo certo. Semin Clabin pegou stop game, parabéns. Aproveitei e entrei em Bradesco, show de bola. Poderia analisar, claro, ótimo final de semana. Como eu tô lendo agora, uma ótima semana a todos nós. BBDC4, inclusive nós tivemos comando semana passada, para quem tinha caixa, faz parte de uma das nossas carteiras.
BBDC4 está trabalhando sobre uma linha de retorno, né? A probabilidade de montar fundo por aqui é grande. Tem um sinal também que é o RMI, média longe de preço, gap aberto. Provavelmente nos próximos dias vai testar o fundo anterior a 16,13. É a minha leitura. Acho que vai dar bom. Funny Dog Pinga, professor, parabéns pelo trabalho em ensinamentos. Eu que agradeço a sua presença e participação. Pode me tirar uma dúvida se tiver ao meu alcance? Com certeza. Na corretora que você opera, para zerar automaticamente posições day trade no final do dia no leilão de fim de pregão, elas cobram alguma taxa? Qual você opera? Eu continuo operando criptomoedas na Poloniex, mas eu zerei, né, a posição no Bitcoin, não deu certo, né, falando aqui com toda a humildade. Eu troquei pela posição em Amer 3 aqui no Brasil. No exterior, eu estou operando na Passfolio, mas eu tenho conta também na Ameritrade, na Interactive Brokers, mas tenho pouco dinheiro. O que eu procuro em corretora americana é colocar a grana numa corretora que eu possa usar o dinheiro que está lá sem alocação em crédito ou débito. Eu me sinto mais seguro, porque eu nunca fui aos Estados Unidos, para ser sincero, né? Então, alguns alunos têm conta em corretora americana, aí ele tem conta em banco lá também, então não é meu caso. Eu tenho conta só. E eu tenho conta na XP Securities também, mas não estou movimentando. E aqui no Brasil, eu tenho conta em 3 corretoras. Eu tenho conta, por exemplo, na Toro. Tenho um pouquinho de dinheiro lá. Tenho conta na Vitrio, né, que é agora Empíricos Investimentos. Tenho na XP, mas não estou movimentando. E tenho no BTG. Então o que acontece, Fanny, é que as corretoras, elas fazem uma armadilha, né, com toda a minha verdade aqui. Qual que é a armadilha? Você opera day trade com corretagem zero. Só que se você não zerar no final do pregão, eles te zeram. Eles vão cobrar corretagem mesa. Então você vai pagar aí 5, 6, às vezes até R$15 por mini contrato. Ou mais. Né? Então o grande lance de algumas corretoras é quebrar o aluno na mesa. Eu falo sobre isso. Apesar de eu não estar operando lá por uma questão pessoal, eu tive uma questão pessoal com a XP, eu não vou ser, por exemplo, hipócrita aqui. A melhor corretora para quem opera da forma que a gente opera com ações mini contratos é a XP. Mais flexível, aloca automaticamente as ações como garantia BMF. Se eles forem te zerar, eles avisam, vem alarme, é um negócio mais organizado, assim. Eu não estou julgando todas as corretoras que eu não opero em todas, mas para o aluno que faz o nosso método ações como garantia BMF, a melhor é a XP, apesar de eu não estar operando lá por uma questão pessoal. Ok? Corretora, quando te zera no final do dia, é corretagem mesa, às vezes é até corretagem. No mínimo você vai pagar uns 6, 7 reais, às vezes já vi casos de 20 reais por mini contrato. Onde eles ganham, não tem nada grátis, pessoal, alguém paga a conta. Professor, excelente dia. Li uma reportagem que em tempos de Copa, durante os jogos, o Ibov em épocas passadas teve fluxo vendedor, isso afetou muito o índice consequentemente. Eu não tenho essa estatística. O que a gente sabe, né, conversando com algumas pessoas, comentando meu ponto de vista de Espanha, é que é comum quando o Brasil ganha os jogos e vai avançando, que se nada atrapalhar, isso pode ajudar, assim, em caráter terciário, tal, uma alta da bolsa. Por quê? Estimula consumo, melhora o humor das pessoas saem, vão aos bares, fazem compra, mas não de forma absolutamente significativa, mas de uma forma levemente complementar. Perfeito? Wilson, boa noite, professor. Seu tom de envio não está com problemas. No menu da esquerda tem o ícone que está ativado na cor azul. Manter em modo desenho quando passamos o mouse por cima do ícone, desenho de um lápis com cadeado. Desative e volta do normal. Muito obrigado. Uma das minhas maiores qualidades é a humildade e a vontade de aprender. Nosso querido amigo me ensinou, eu aprendi, está resolvido. Quanto aos alertas, sugiro remover o sinal de mais que fica na frente do preço da escala na cor preta. Para isso, clique com o botão da esquerda em mouse configurações, escala de preço, desabilite o botão mais na escala. Genial! Eu adoro aprender, estou sempre disposto. Obrigado, Wilson. E como eu gosto de aprender, todos os dias eu estou lendo alguma coisa diferente. Como eu falei, eu troco ideia com alunos. Eu tenho alunos que operam na Suíça, operam em Hong Kong, na Alemanha, Estados Unidos, mundo afora. Eu converso com quem eu acho que pode somar.
E a minha humildade em aprender, eu acho que é uma das razões que me fazem crescer um pouco mais a cada dia, né? E temos muito que aprender ainda. E assim nós vamos crescendo. No meu papel de professor, tudo que eu puder trazer de conhecimento a vocês, conhecimento com filtro, eu faço esse papel, é sempre válido. Muito bem. Então, os nossos queridos amigos, eu já agradeci por enobrecerem a gravação. O que eu falaria de destaque aqui que tem no... Primeiro, alguns balanços. Vamos lá, então. Falemos de CEMIG. CEMIG 4. CEMIG nós temos em carteira, é uma das ações que estão no nosso portfólio. Reagindo de forma tímida ao balanço. Há um rompimento falso de 10,63, uma pinça de fundo. Acho que é uma situação absolutamente favorável à compra. Teve o balanço da Embraer. Embraer, eu vou ser bem sincero, depois que eu passei aquele sufoco lá na época do Infomoney, eu saí com o lucro da operação, mas os caras me botavam no ar para pegar o meu stop no ar. Não que eu tenha ficado assim abalado nem nada, porque eu sou casca grossa aqui, pessoal, é faca na caveira. Mas é um ativo que, como ele é um ativo, na verdade o ativo me ensinou que ele é enrolado por natureza. Então, sendo uma ação complicada, por exemplo, o BR Foods, eu não gosto de operar. Então são ações difíceis, né? Se eu tenho várias possibilidades, mas assim... Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, a simetria é altista, mas eu não compraria esse ativo. Sendo bem sincero, eu preferiria, por exemplo, colocar minha grana numa LCI, LCA, num CRI, num CRA, que são letras de crédito agrícola e imobiliário, ou CRI, crédito recebível imobiliário ou agrícola. Numa LCA, provavelmente. Eu não colocaria. Itaúsa e Embraer eu prefiro colocar na renda fixa. Nós tivemos M. Dias Branco, que é uma outra ação difícil de operar. Se você falar para um trader assim, fica um mês operando M. Dias Branco, Embraer, Itaúsa e B3SA3. Se ele tiver resultado positivo, tá pronto. Ombro, cabeça, ombro. Não compraria. O mínimo que ela deve fazer aqui é ficar com viés lateral, assim, tá... ou realmente baixista, enfim. E aí teve Cosan, que nós temos em carteira também. Temporada de balanços na veia. A Cosan já abre oportunidade, porque é um ativo fazendo topos e fundos ascendentes, está se aproximando de um topo anterior, aqui da média de 21. Essa já é uma bela de uma compra. Ok, então tem os balanços, tem a Ânima. Ontem eu vi a molecada aí fazendo o Enem, lembrei quando meu filho fez. Meu filho, eu fui com ele fazer a prova, acompanhei, ajudei a estudar, briguei com os vizinhos que estão fazendo barulho na véspera do Enem. 5,52 é uma situação de compra, uma simetria em A completa. Só que é uma compra, por exemplo, se comprar hoje, colocaria a partir de amanhã um stop abaixo da mínima de hoje. Aí estopou. Meu filho, pessoal, aconteceu uma particularidade. Eu sempre peco pelo excesso. Ele foi um tema muito louco na redação e ele falou, olha, ou eu fui muito bem ou eu devo de repente ter fugido ao tema. Eu falei para ele, então a gente vai fazer o seguinte, você vai fazer prova em todas as faculdades que fazem sentido aí para o direito. Então ele fez prova lá na FGV, fez na FMU, na Direito de São Bernardo, fez umas 5 ou 6. Eu lembro que tinha um jogo do Corinthians num dia, da Libertadores, daí a gente saiu, foi ver o jogo. Quer dizer, eu fui em todas as provas com ele. Eu ficava esperando, eu levava e buscava, fui realmente parceiro. Levava para tomar café antes da prova, deixava lá na porta. Então eu fiz o meu papel e me orgulho muito disso. E aí ele acabou entrando na faculdade de Direito, ele se forma em poucos meses, já trabalhou 2 anos e pouco no Ministério Público e a vida vai seguindo. Mas fiz esse meu papel, acho que de forma plena,
Até brigar com o vizinho do prédio eu briguei. Pô, o pessoal fazendo o maior barulho na véspera da prova. Hoje, se a pessoa der um pio lá, eles multam no condomínio que eu morei, o que é um exagero. Antes era uma baderna, né? Então, pô, é 8,80, deveriam procurar algo de forma intermediária. Então, a Anima é isso. Nós tivemos o relatório Focus, né? PIB para cima, inflação para baixo, que já é comum. IBCBR, alta de 4% em setembro de 2022, ante setembro de 2021. 0,05 em setembro ante agosto, com ajuste. É a prévia do PIB. E aí vamos em frente fazendo aqui os ativos fixos. Hoje nós migramos o milho CCM X22 CCM F23, então eu vou apagar aqui o CCM. Agora a gente está no F23, eu acho que vai montar um martelo aqui, a gente fez bem em trocar. Vai formar um martelo e vai inflexionar. Falemos um pouco do mini dólar. O mini dólar, ele tentou da última vez que ele tentou aqui colocar a cabeça para fora, ele desceu, cumpriu-se uma simetria em V e agora aparentemente está formando topo. Tem um ombro, cabeça, ombro. Se perder a neckline aqui na região de 5.270 e a LTA deve fechar esse gap. Não hoje, tem baixa liquidez. Aí temos o BOVA11 aqui na tela. O BOVA11 tentando consolidar o preço acima desse fundo anterior. Na parte alta do Marubozu, temos um canal, uma LTA, fora da banda, dentro da banda. Quer dizer, tem alguns ingredientes que nos fazem pensar. Cara, é impressionante. Eu tinha alguns assuntos para resolver, comecei a conversar com as pessoas cedo, ligando, WhatsApp, e-mail e tal. Aí todo mundo sonolento, né? Feriado, aquela coisa toda. Aí na hora que eu começo a gravar, o pessoal quer conversar. É um negócio... Porque assim, pessoal, eu tenho, por exemplo, alguns itens para resolver, eu coloco numa lista. Eu fico batendo. Ter uma situação para se resolver comigo, alguns podem entender de forma muito positiva ou não, mas eu cobro, eu vou para cima, eu cerco até resolver. Só que aí as pessoas resolveram responder enquanto eu estou gravando. Parece que tem uma câmera aqui em casa e eles adivinham. Só que todas as respostas que eu tive até agora foram positivas, o que é muito bom. Maravilha. Então, no caso do Ibov é isso. Eu coloquei inclusive no Instagram, no Telegram, a minha ideia de uma inflexão baseada nesse canal, nessa LTA, fora da banda, dentro da banda, grande volume. Ah, mas está caindo. Acho que fecha positivo ainda hoje, mas a liquidez realmente está sofrível. Day 1 F25 é um sinal de topo, indubitavelmente. Aqui a gente vai ter 13.515, aqui fez uma pinça naquele momento. $13.515. Vou colocar aqui pontilhado. Nós temos de todo modo um topo mais baixo que o anterior, distante da média de 21. Acho que até meados da semana que vem se aproxima aqui da boca do gap. Eu venderia juros nesse momento. E juros em queda é bom, né, para as nossas carteiras, para as pretensões que nós temos. E aqui eu vou fazer agora os ativos fixos. Então nós temos B3, SA3, montando aqui uma pinça. Vamos ajustar esse alargamento. Interessante aqui uma compra. BBS3, montando fundo duplo. Se fechar assim, ave migratória, que são dois candles na mesma cor, parecido com Arami. BBDC4 já estudamos, aí temos Itaúsa. Itaúsa é o caso de Embraer. Se eu tivesse que comprar ou vender obrigatoriamente, eu compraria, mas eu não escolheria.
por exemplo, são dois ativos que nesse momento eu não escolheria operar. Sendo bem sincero. Ok? Aí a seguir Itube 4. Também não é um banco que me interessaria, tanto que se interessasse a gente tinha entrado, né? A gente entrou em Bradesco, já tínhamos BPAC. Entre a compra e a venda eu compraria, mas não acho tão interessante nesse momento. Sambi 11 seria uma opção também, mas nós recentemente saímos de Sambi, a gente fez algumas trocas em carteira. Será que Sambi 11 tocará CLTA? É possível, porém cumpriu uma simetria em A em R$28. Então, não acredito que vai tocar, não. Talvez inflexione antes disso. Aí, BPAC. Essa é uma mega oportunidade, no meu entendimento. Rara e mega oportunidade. Provavelmente estamos diante aqui de um gap de medida. E a FNC, índice do setor financeiro. Muito distante, deve repicar, montar uma pinça aqui de fundo. Aqui. IMAT, índice de materiais, uma leve correção na parte alta. Isso daqui é uma barra de ignição porque ela tem grande volume, ela sai colada, quase colada com a média de 21. E depois teremos o IMOB montando fundo, vejam que interessante, né? Tentou passar o fundo anterior, voltou, mas é um fundo em formação. Índice de consumo. Cumpriu a simetria em A. Quando eu falo em simetria em A, isso aqui, ó, é um V ao contrário. Cumpriu, então é natural que pelo menos repique. Posteriormente. Índice de energia, sinal de fundo fortíssimo, pinça, arame, simetria em A também cumprido. Olha que interessante, né? Aqui a 79,56 também cumpriu a simetria em A e já inflexionou. Aí nós chegamos em Small 11, Mega Blaster Ultra Super Giga, oportunidade de compra. É uma exposição, digamos assim, a small caps de forma barata, se não tem os custos de um fundo, aquela coisa toda. Temos um doji, é claro que o rompimento de 104,89 aciona o sinal, né? Temos aqui também um gap de medida. A seguir na tela Petro 4. Petro 4, claríssima oportunidade de compra, rompendo média de 5. Vale 3 temos em carteira, foi um dos grandes acertos dessas trocas que nós efetuamos. 86,46 é questão de tempo, acho que até sexta-feira toca esse patamar, assim penso eu. Amer, trocamos Bitcoin por Americanas, é um ativo de fluxo, né? Meio que uma Maria vai com as outras. Está aqui sobre uma linha de retorno, então tem grandes chances de montar fundo por aí. Curi, oportunidade para quem está de fora, inflexão sobre a linha inferior de um canal. Dexco, também oportunidade, deve montar um fundo mais alto que o anterior padrão da alavanca. Pessoal, amanhã não tem YouTube, não tem Informe Cenário, nem o relatório fechado da galera da Imersão Técnica 13 e Passaporte Black 2, tá? Mas eu vou fazer stories, live,
Matérias selecionadas no Telegram, Panorama, Reader, Click, normalmente. Feriado de final de semana eu faço essas iniciativas, mas YouTube... Se bem que YouTube eu fiz no final de semana. Vamos acompanhar as ADRs e WZ. Simetria joga a 10,75 nos próximos dias. Gerdau é ouro. Né? Gerdau, estamos com um belo lucro, preço médio ali nos 27, né? A gente tem que contar dividendos, juros sobre capital. Eu vou falar de Gerdau aqui. Na próxima pernada de alta do mercado a gente vai começar a realizar lucro em algumas ações. No caso de Gerdau, uma barra forte no semanal. É uma barra elefante, porque ela é ampla, é uma Marubozu, mas de ignição também porque ela parte da média de 21. Então a tendência é que a Gerdau rompa 32,07. Ok? Mas logo a gente vai realizar lucro sim. Aí eu chego em Local Web. Deve montar fundo por aí, oportunidade para quem está de fora. Os números vieram fracos, mas eu acreditava em números mais ou menos alinhados com aquilo que foi divulgado, está numa linha de retorno. O mercado deve começar a precificar o futuro. E o retorno é quando a gente conecta aos fundos. Mater Dei já estava e continua no watch list para uma possível troca. Vamos ver se abre aqui o gráfico. Positivo foi Mater Dei. Mater Dei aqui não está carregando, então eu vou colocar no TradingView. MATD3. Então Mater Dei a gente tem que esperar esse mercado subir uns 4, 5 mil pontos para ver como é que os ativos reagem, e aí sim a gente faz as trocas. Né? Tentando aqui inflexionar, fora da banda, dentro da banda. Tem o fundo anterior a 7,90. Rompeu, é um sinal positivo. E aí, positivo, Mega Blaster oportunidade. É uma ação de fluxo, da mesma forma que ela desceu. Se tiver uma boa indicação para o Ministério da Economia ou Fazenda, Planejamento, alguma novidade importante em relação à PEC, deve subir muito forte. Hoje eu li uma matéria, deixa eu tentar trazer essa matéria aqui para vocês. Quem não gosta desse tipo de abordagem, pula. Tô vendo aqui uma TV de 65 polegadas para Black Friday, mas eu duvido que vai estar mais barata na Black Friday, é capaz de eu comprar entre hoje e amanhã. Falando aqui de uma matéria do Valor, essa matéria ela chega a ser até um pouco utópica. Caramba, se acontecer, o mercado vai explodir. Ela é até um pouco utópica, eu vou explicar por quê. Vou explicar por que ela é utópica. Hoje, pessoal, fala-se em 175 milhões por 4 anos ou até de forma permanente, né, um rombo aí pelo menos por 4 anos, na hipótese intermediária e permanente, que seria o caos completo aqui para o Brasil. Só que aí a gente se depara com essa matéria de uma fonte fidedigna que é o Valor Econômico. Partidos do Centrão querem restringir PEC da transição. Olha só, o PP, PL e Republicanos sinalizam que podem impor restrições à proposta de emenda à Constituição em negociação pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E fala aqui, ministro da Casa Civil, dos principais caciques do PP, tal. Eles querem limitar e garantir o pagamento do Auxílio Brasil e o aumento do salário mínimo acima da inflação. Além disso, a medida Ciro defende que valeria apenas para 2023. Esse é o melhor dos mundos. Obrigando o governo Lula a negociar para os próximos anos com parlamentares que tomarão posse em janeiro. O Congresso será ainda mais conservador e bolsonarista que o atual. Se a PEC for válida somente para 2023, o mercado sobe 3, 4 mil pontos. 5 mil pontos, em 2, 3 pregões. A mensagem de Ciro vai na mesma linha utilizada anteriormente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Republicanos também não mostram disposição em dar um cheque em branco a Lula. Olha só. Caso a PEC fosse elaborada nos termos colocados por Ciro, a licença, que é o waiver,
para um gasto acima do teto contido na PEC, ficaria em aproximadamente 58,4 bi, cerca de 1/3 dos 175 bilhões estão sendo requisitados por Lula e sua equipe. Quer dizer, o mercado já precificou 175. Então seria mais um fator para jogar esse mercado para cima. Eu vou colocar até no favoritos aqui essa matéria. Seriam 52 milhões para o acréscimo de R$200 ao auxílio, o restante já está previsto na proposta do projeto de lei orçamentária. Na campanha, Lula prometeu que o reajuste do salário mínimo passaria a ser feito anualmente com base no PIB dos últimos 5 anos, que daria 1,4 para 2023 e levaria o piso para 1,320. Ok? Então, quer dizer, se tiver realmente mudanças, restrições, né, em relação ao tempo e valor, será fantástico. Certo? MRV. Trocamos Melnick por ela, acredito na formação desse fundo duplo, depois de uma simetria, é praticamente um U invertido. Seria um eixo de W, que é 10,60 se ela começar a subir. Viva 3. É difícil julgar qualquer um dos papéis nesse momento, tem que esperar, né? Ela teve grande volume, se aciona aqui o spinning top a 23,48. O mercado precisa subir pelo menos lá pelos 117 mil pontos no mercado à vista para que a gente possa reavaliar os ativos, né? Tentar reagendar um negócio aqui. Maravilha. Muito bem. Então é isso. Vamos então aos ativos que a gente estuda aqui no TradingView. Estou marcando aqui um compromisso. Agendei um para quarta, um para quinta, inverteram. Então já fica agendado aqui. Feriado é um caso sério. 14, 15, 16. Então deixa eu só marcar um compromisso aqui na minha agenda, pessoal. Quinta-feira é dia 17/11. Vou cortar o cabelo, fazer a barba, tal, 15 horas. Eu marquei um almoço para quarta, aí o barbeiro tinha pedido para ele marcar na quarta, ele não respondeu. Aí eu marquei um almoço na quarta. 13h30, aí não dá tempo. Então fica marcado o almoço quarta-feira, 13h30. Cortar cabelo, barba, bigode, quinta-feira, 15 horas. Maravilha. Feito. Tá feito. Então, falando dos ativos que a gente estuda aqui no TradingView, nós temos Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares tem um padrão penetrante, sinal de fundo. Provavelmente aqui um gap de medida. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, deu uma grande oportunidade do nosso dólar derreter, mas pelos fatores internos não aconteceu. Mas está atrasado, dependendo dos desdobramentos. Por exemplo, uma restrição na PEC, um bom nome para a economia, ou uma boa dupla na economia, se for dividir em ministérios, trabalho, fazenda, planejamento, o mercado pode comemorar. O MME hoje está caindo, mas assim, é uma estrela cadente. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que ver a conjuntura, então é uma correção no meu entendimento. Bolsas na Europa. Bolsas na Europa, pessoal, vão passar por correção, por turbulência, mas, por exemplo, o índice DAX está rompendo uma LTB importante, em alta, e o Eurostoxx 50 também segue em alta, sem sinal de topo. É a mesma coisa a Bolsa de Paris, está rompendo resistências importantes, a gente vê aqui. Bolsa do Reino Unido para o alto e avante, anulando o sinal que a gente viu na sexta-feira, padrão do varal, ou seja, amparando-se na média de 5. Aí teremos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York.
O EWZ está aqui sobre uma linha de retorno, deve deixar para trás esses dois fundos anteriores a 30,52, 30,64 e decolar. BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 tem sinal de topo, deve pressionar as médias e perder, é uma simetria em A, na minha interpretação. O VIX é um repique, eu até comentei semana passada, quem estava vendido em VIX, o alvo ótimo no melhor dos mundos era 22,64, tocou dinheiro no bolso. E as bolsas americanas, elas operam de forma errática, aproximação entre média e preço, correção no tempo. Então, sem novidades, mas mantém aí os padrões de fundo em desenvolvimento. Mesmo o índice Nasdaq, os topos aqui, ela tem suportes em 11.230 e 11.210. Se continuar corrigindo, títulos americanos de 10 anos, existe sim um sinal de topo em desenvolvimento. Existe agora um repique no fundo anterior. Petróleo. Eu não vou dizer que vai ter uma grande alta em Nova York ou em Londres, mas também não vai comprometer se não tiver. A simetria que a gente percebe aqui é em V com o alvo 93,74 em Nova York. E a mesma simetria em V, ela remete aqui a 99,52 para o Brent, negociado em Londres. Minério de ferro, fundo em desenvolvimento. Praticamente o mastro bandeira fez a pausa, tem aqui como provável destino 97,40 nos próximos dias. Deve romper e esticar a 104,50. Bolsa no Japão. Correção absolutamente normal, dentro de um movimento amalucado aqui cheio de gaps. E Xangai. China flexibilizando, pivô de alta rompido a 3,088, um simples pullback, deve continuar um movimento nos próximos dias rumo a essa LTB que temos aqui na tela. Perfeito? Pessoal, eu sempre faço a carteira desafios, que é a mais acompanhada, e uma outra no dia. Então hoje eu vou fazer a carteira internacional. Temos Disney, mega oportunidade fora da banda, dentro da banda. Pelo menos Disney deve repicar a 108,84. Ford, uma excelente oportunidade, mas assim, Ford já é aquele ativo que você pega em tendência, mas vale a pena. E eu penso que Ford, entre final de novembro e início de dezembro, buscará algo perto aqui de 16,68, que é a máxima do dia 16 de agosto. McDonald's, um dos grandes acertos da nossa carteira. Pullback aqui se aproximando do topo anterior, tudo dentro da normalidade. Não acredito numa inflexão, por exemplo, devido ao movimento forte anterior. Monster também chega juntamente com o McDonald's. Se elas esticarem, por exemplo, pegar 2 pregões de alta, a gente deve realizar lucro. Aí temos Morgan Stanley, a mesma coisa, se esticar 2, 3 pegões, 2, 3 marobuzus, a gente deve realizar também, ou colocar um stop gain. É uma outra que para entrar já está um pouco longe de média. Agora a Netflix já é uma situação mais interessante para quem está de fora, ou quer reforçar. Deve romper 305,63 fazendo um pivô. Então tem o padrão da alavanca menor e um maior, essa já oferece uma oportunidade mais técnica. PagSeguro já é uma ação que a gente pensa em trocá-la, principalmente se esticar, pegar uma ação mais perto do fundo ou com uma figura mais clara, está de lado há muito tempo. E Roblox é uma eterna promessa, ela vai, volta, vai, tem um arame, está acima dos fundos anteriores. Para a guerrilha eu acho interessante, mas digamos que a $50, $49, se ela chegar a gente vai realizar e partir para outro papel. Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o like e principalmente me coloquem para trabalhar atuando nos comentários. Grande abraço a todos, queridos, valeu!